A gente precisa lembrar que a depressão ela é um transtorno mental que acontece independente das circunstâncias externas. As circunstâncias externas podem ser um gatilho, as circunstâncias externas podem ser um agravante, mas ela passa por alterações que são químicas, que são físicas, que dependem do psicológico do sujeito, que depende da sua educação, da sua personalidade, da forma como ele foi criado, enfim, de tudo que ele veio acumulando ao longo da vida, mas ela não está atrelada necessariamente à circunstância que a deflagrou. O que eu quero dizer com isso? A pessoa ela pode perder alguém, entrar num estado de luto e não ficar deprimida, mas ela pode perder alguém, passar pelo luto e esse luto ser um gatilho para uma depressão. Quando ela fica em depressão, a depressão ela é esse transtorno mental que no tratamento a gente vai ter que levar em conta toda aquela realidade individual de perdas, etc. Mas a gente nunca pode se esquecer de que ela é uma doença e como uma doença ela precisa ser tratada adequadamente. Na pandemia, é comum que nós estejamos mais desanimados, talvez um pouco mais melancólicos, mais lamurioso, assim para baixo, por conta de tudo que está acontecendo, né, da crise, da pandemia, das perdas, etc., sem que nós estejamos deprimidos. Pode ser que a gente esteja só triste, pode ser que a gente esteja só mais pensativo, pesaroso, mas não necessariamente doente. A doença, a depressão, ela vai se caracterizar por esse estado fixo, que oscila pouco de humor para baixo. Uma perda de energia, parece que acabou a pilha, nada mais anima, a motivação toda se esvai, a energia vital se reduz. Isso fica constante, né? Não é que eu estou assim um dia e no outro dia não. Ela vai ter algumas particularidades. Se a pessoa perdeu alguém, né, e isso foi um gatilho, né, isso fez ela adoecer, ela foi para além daquela perda, daquele luto, enfim, ela realmente adoeceu. Então, dependendo do gatilho, é evidente que a história de vida do sujeito terá que ser levada em conta na hora de você tratar. E pode ser que nesse momento, por trás da história de vida do sujeito, estejam algumas coisas relacionadas à pandemia, mas são particularidades, são nuances, detalhes de uma doença como a depressão, que tem mais ou menos a mesma cara, seja na pandemia, seja fora da pandemia, seja por qual seja o gatilho que for. Agora, com relação aos sintomas, na depressão a gente sempre lembra que existe uma dificuldade de expressar as emoções positivas. Ou seja, é mais difícil se alegrar, é mais difícil se motivar para as coisas, ficar feliz, isso a gente lembra. Agora, por outro lado, a gente precisa lembrar também que existe uma facilidade de expressar emoções negativas. O que isso significa? É mais fácil ficar triste, é mais fácil ficar irritado, precisa de menos coisa para brigar, precisa de menos estímulo para perder a cabeça. Então, as emoções negativas ficam mais intensas, enquanto as positivas ficam menos intensas. Significa que um dos sintomas comuns da depressão é a irritabilidade. É aquela pessoa que está mais explosiva, que está mais impaciente, que está mais mal-humorada, coisas que antigamente ela não ligava, agora começam a tirá-la do sério. E para piorar a situação, muitas vezes a pessoa ela percebe que ela está exagerando. Ela está no meio da discussão e ela está falando, mas não era para eu estar brigando, eu nunca liguei para isso antes, por que eu estou ligando agora? Então ela se vê nessa irritabilidade exagerada e desmedida e muitas vezes ela não consegue compreender o porquê que isso está acontecendo. Então, isso pode sim ser um sinal da depressão. Necessariamente, não, né? A pessoa pode estar mais irritada porque, enfim, a situação piorou mesmo, né? E aí vale lembrar que na pandemia e na quarentena fica todo mundo um pouco mais irritado. Mas no caso da depressão, não é que ela está só mais irritada, mas ela está o tempo todo brigando, ela está o tempo todo impaciente, ela percebe que ela está exagerando e não consegue se conter. Então, toda essa sinalização de uma perda de controle
é justamente o que vai diferenciar para nós uma reação comum daquilo que já é mesmo um adoecimento. Então, só para finalizar a minha fala, por isso é tão importante que a gente leve a informação, quando a gente for falar sobre prevenção de suicídio, da importância de se conhecer os transtornos mentais, da importância de falar sobre a depressão, de que depressão não é frescura, de que psicólogo não é para quem é problemático, psiquiatra não é médico de louco, mas é para quem tem sofrimento emocional.